Hoy estamos aquí con Romano García de Goal System. Él es director para LATAM y director general para Brasil. Así que desde ya, bienvenido Romano García. Olá, Eleonora. Muito obrigado pelo convite, pela participação em mais uma edição do evento da UITP América Latina. Eu vou fazer a minha apresentação em português. Eu sou Romano Garcia, sou diretor da Goal Systems Comercial para a América Latina e diretor-geral para o Brasil. Hoje nós vamos bater um papo sobre o negócio da Goal Systems, a otimização do planejamento, em um contexto do que está acontecendo. Nós temos aí esse cenário de pandemia, precisamos cada vez mais pensar na razão, inclusive de estarmos participando desse evento, que é o nosso cliente, o passageiro do transporte público, e falar um pouco também sobre como esse tipo de tecnologia pode trazer um retorno financeiro para os nossos clientes, gestores e operadores do transporte público. Vou começar falando, então, sobre esse contexto de pandemia. Os sistemas de planejamento parece finalmente ter chegado à vez deles, sobretudo aqui no Brasil. Gestores, operadores sempre investiram muito em sistemas de operação, como a bilhetagem, como o ITS, como sistemas de gestão corporativa, telemetria, e a parte de otimização do planejamento sempre foi vista como uma tecnologia um pouco distante, talvez um tanto cara para a realidade em algum momento. E como hoje nós temos um cenário de uma tecnologia totalmente tropicalizada às condições do Brasil e às condições da América Latina, nós estamos cada vez mais levando essa tecnologia para esse público-alvo na América Latina. Queria falar um pouco sobre essa questão da pandemia, né? Quando, em março de 2020, nós nos deparamos com algo que era inédito, né? Talvez a maior crise sanitária da história da humanidade, os sistemas de planejamento passaram a ter um papel ainda mais relevante, né? Se já eram importantes, eu diria que agora os sistemas de otimização do planejamento, eles são indispensáveis. Nós tivemos, então, uma queda brusca, né? Maior queda histórica na demanda do transporte público, a necessidade de se colocar uma oferta para atender a demanda superior a ela, a questão do distanciamento social, isso causou uma série de desequilíbrios econômico-financeiro em vários contratos de transporte público em todo o país, em toda a região da América Latina, na verdade em todo o mundo, mas aqui no Brasil esse impacto foi muito sentido, porque o setor já vinha perdendo demanda, já vinha perdendo passageiros, já vinha encontrando muitas dificuldades que foram acentuadas pela crise. E novas restrições operacionais, né? O que a gente não imaginava que um veículo, um ônibus, um trem, um metrô, precisaria contar com uma restrição de ocupação, de quantidade de passageiros, algo que destoa-se totalmente dos contratos, né? Que já contém um acordo de passageiros por metro quadrado. Além disso, a necessidade do veículo retornar à garagem para ser higienizado, todas essas medidas sanitárias impactaram muito o nosso transporte público no Brasil. E, claro, a partir daí a necessidade de replanejamentos constantes, com a demanda variando tanto, com a oferta variando tanto, passou a ser necessário vários planejamentos semanais, diários, em detrimento do que acontecia antes, um planejamento, 2 planejamentos por mês, ou talvez 3, 4 por ano. Os planejamentos passaram a ser realmente muito mais constantes. Bom, feita agora a contextualização, a gente fala um pouco mais sobre a tecnologia da otimização do planejamento. Agora, com todo esse cenário detalhado aqui no slide anterior, nós vemos uma necessidade de ajustar muito as contas. Ou seja, quando a gente diz aqui que cada centavo importa, é porque não dá mais para conviver com esse desequilíbrio econômico-financeiro. Otimizar o planejamento não é uma solução que resolve todo o problema, mas ajuda muito, né? Por exemplo, é uma tecnologia que traz uma inteligência artificial embutida, que trabalha com todas as variáveis do transporte público,
com a rede, com a oferta, com os recursos disponíveis para operar, veículos, recursos humanos, e com todas essas regras lançadas num sistema dotado de inteligência artificial, nós potencializamos a experiência de planejadores e escalantes para deixarem de dedicar tempo a toda a questão do planejamento manual e empregar ainda mais inteligência ao processo de planejamento. Com isso, a gente consegue soluções inéditas, a potência de um motor de cálculo dessa solução alcança pontos em que dificilmente o cérebro humano alcança, e com isso nós temos bastante agilidade para fazer o replanejamento e a realocação dos recursos em questão de segundos. Em questão de poucos segundos, estamos falando de 5 segundos, 10 segundos, a ferramenta é capaz de gerar centenas de soluções de planejamento, facilitando muito essa questão da resposta à variação brusca na demanda, na oferta. E é um sistema de produtividade, e como tal, nós trabalhamos com metas sempre muito claras. Redução dos custos operacionais entre 4% e 15%, ou seja, é um negócio que realmente se paga, né? Cada centavo investido nesse tipo de tecnologia retorna no curto prazo para gestores e operadores do transporte público. Na próxima tela, nós temos alguns exemplos aí de como que esses ganhos financeiros e de produtividade aparecem. Com essa tecnologia, nós podemos gerar o quadro de horários de maneira totalmente otimizada, com as distintas formas de oferta, com as distintas formas de operação, seja por partida fixa, seja por quantidade de partidas por hora, seja por frequência, para todos os modais, não é só transporte por ônibus, trilhos também, a Gol Systems está presente em praticamente todos os modais que envolvem o transporte de passageiros. Seja também a partir do planejamento otimizado dos veículos, é possível também otimizar todo o pessoal envolvido na operação, principalmente motoristas, cobradores. Em um sistema massivo ainda é possível otimizar todos os colaboradores de terminais, de estações. Otimizar a alocação, um aspecto bastante importante, né? As escalas, gerar uma escala otimizada, dar as condições para um replanejamento diário, o que é muito difícil manualmente, e, claro, ainda controlar o despacho desses recursos, veículos e pessoal, o que a tecnologia proporciona de maneira bastante eficiente. Na próxima tela, nós falamos um pouco sobre o universo do planejamento. Esse gráfico, ele representa dois universos, sendo o superior, o universo do planejamento do transporte público, e o inferior, o universo da operação. Aqui, no universo do planejamento, é onde nós da Gol Systems atuamos auxiliando gestores e operadores do transporte público. Através de ferramentas de otimização, nós permitimos o lançamento de todos os dados sobre a operação do transporte público. A rede, a oferta, todos os recursos materiais, como os veículos, trens ou pessoais, motoristas, maquinistas, cobradores, e a partir daí nós começamos a fazer simulações para a definição de um plano de transporte. No quadrante à direita, nós temos a operação do plano de transporte. É o momento em que a gente vai fazer a programação e as distintas simulações sobre se essa programação é a melhor para o sistema, é a melhor considerando a demanda existente, é a melhor considerando todas as necessidades desse sistema. Ou seja, na esquerda nós temos o que e o como nós iremos operar. E na direita nós temos o quando, que é a programação, é dia útil, é sábado, é domingo, feriado, né? Um calendário especial. Geramos essa programação e passamos para o universo do quadrante inferior, que é o universo da operação. Aí estão todos os sistemas de bilhetagem eletrônica, gestão de frota, sistemas de informação ao usuário,
sistemas de gestão corporativa, de recursos humanos, todos aqueles sistemas que dão apoio à gestão da operação em transporte público. E do lado esquerdo do quadrante inferior, nós temos a retroalimentação. Ou seja, esse é um processo que permite um PDCA, é planejar de maneira otimizada para se operar também de maneira otimizada e retroalimentar o planejamento. A operação está o mais próxima possível desse planejamento ou precisa ser corrigida? Ou o planejamento precisa ser corrigido? Então, através da integração dessas tecnologias e desses dois universos, do planejamento e da operação, é que nós conseguimos rodar esse ciclo do Plan, do Check, Act, que é o PDCA. Enfim, na próxima tela, a gente fala também que não é só a integração entre os universos do planejamento e da operação que potencializam a tecnologia de otimização atualmente. Tem uma questão também muito urgente, que é o foco no cliente. O cliente é no centro das nossas atenções. Se nós estamos aqui reunidos por esse motivo maior, que é o nosso cliente do transporte público, nós precisamos levar em consideração a demanda. Não podemos falar só no planejamento, porque o planejamento não é um fim em si mesmo. Ele depende de outras variáveis e a demanda importa muito. O cliente, ele, além de ser fundamental, nós estamos planejando o serviço para ele. Não há outro motivo. E a oferta pode ser imputada também numa tecnologia como a que a Goal Systems oferece para calcular a melhor oferta. Nós podemos trabalhar, inclusive, com a matriz origem-destino, que pode ser também um dado de entrada, a demanda por faixa horária, e aí calcula-se a melhor oferta considerando essas variações na demanda por faixa horária, na matriz origem-destino, que pode ser atualizada, inclusive com mais frequência com essas novas tecnologias, dados da bilhetagem, cruzados com dados do sistema de gestão de frota, e o planejamento vai levando tudo isso em consideração para gerar o melhor planejamento possível, conciliando todas as necessidades de órgãos gestores, de operadores e do próprio cliente. Na tela seguinte, nós vamos ver um outro exemplo aqui de como que, aqui já é um exemplo prático, né, de como que a ferramenta trata o cliente no processo de planejamento. Então, nós temos aqui um gráfico, né, o que vocês veem aqui na tela em azul é a informação da demanda por faixa horária, né, então aí no eixo inferior nós temos os horários, a demanda por faixa horária, e o gráfico, as barras verdes, representam a oferta, que a solução está gerando de maneira totalmente automática, a partir da entrada da demanda, a melhor oferta. Em alguns pontos aqui, na terceira barra, por exemplo, a ferramenta ainda vai precisar corrigir um pouquinho o planejamento para que a oferta atenda a demanda naquela faixa horária de 7 da manhã às 8 da manhã. Como em alguns pontos, exemplo aí de meio-dia, 1 da tarde, a oferta está superando a demanda e deveria estar um pouco mais próxima. Então, todas essas correções, a inteligência artificial presente na solução vai calculando e vai ajustando de maneira automática, dando a melhor solução de planejamento no contexto da demanda. Na tela seguinte, a gente vê mais um aspecto sobre a tecnologia de otimização do planejamento, que é o retorno sobre investimento. Com toda essa questão de pandemia, de crise no transporte público, fica difícil, e a gente entende isso, a gente é bastante solidário com todo o setor, com os nossos clientes, com gestores, com operadores, que dada toda essa queda brusca na demanda, uma recuperação muito lenta do setor, a falta de apoio, de subsídios no Brasil, fica difícil introduzir qualquer custo novo. Então, a tecnologia, muitas vezes, ela é vista como um custo. Mas a nossa proposta é que ela seja analisada sob o ponto de vista de um negócio que, sim, demanda um investimento, mas que tem um retorno garantido. Para cada real, dólar que você coloca nesse negócio, ele te retorna uma quantidade. E a métrica que a gente usa, o retorno sobre investimento,
na nossa experiência com os nossos clientes, ela costuma ser no mínimo de 2, ou seja, para cada centavo investido, ela retorna no mínimo o dobro, o que a torna uma tecnologia que se paga. Ela não introduz um custo, ela introduz uma economia. A gente tem aqui na próxima tela até um exemplo de um caso prático de um cliente da Goal Systems no Brasil. Nós não vamos identificar aqui o cliente para preservá-lo. Eu chamo atenção porque é até um exemplo de um cliente que opera uma cidade média. Talvez exista até um outro mito que as tecnologias de otimização do planejamento foram desenhadas para grandes operações ou para grandes cidades, e aqui a gente mostra que uma cidade na faixa aí de 300 mil habitantes, talvez um pouco menos, que opera uma frota de 86 veículos, implantou com muito sucesso a otimização do planejamento, foi uma solução economicamente viável para esse cliente. E aqui nós temos um resumo comparativo. Nós comparamos como era a operação do cliente antes da tecnologia de otimização e qual foi o resultado que a gente conseguiu dar com a ferramenta da Goal Systems. Então, vocês vão ver uma coluna cliente, que é a segunda coluna, né, opera com uma frota de 86 veículos, com 2.000 quilômetros ociosos, quilometragem morta, 3 tipos de motoristas, 7 horas e 20, 6 horas, 4 horas e meia, uma quantidade de horas extras, de horas noturnas, opera com cobradores, a mesma coisa, quantidade de horas extras e horas noturnas para cobradores, e a solução calculada com a inteligência artificial da Goal Systems. E quais foram os resultados? Nós alcançamos aí algumas reduções por dia, que na última coluna se traduzem em reduções por mês. Conseguimos, nessa operação de 86 veículos, reduzir um veículo, a quilometragem foi necessário aumentar um pouco mais, em prol de conseguir uma economia em veículos, uma economia em motoristas, reduzimos motoristas de 7 horas e 20, foi necessário fazer um ajuste aí no tipo 2, que são os motoristas de 6 horas, enfim. Toda essa combinação que a inteligência artificial consegue fazer, nós conseguimos traduzir isso em ganho real. Ou seja, o custo total do planejamento do cliente aí na segunda coluna era de R$1.242.000, né? Isso em dólar aí para o público de fora do Brasil entender, $243.500 por mês o custo do planejamento, né, para colocar esse planejamento em execução. Quando nós geramos o resultado, esse custo caiu para $1.121.000 em dólares, $220.000 aproximadamente. Ou seja, uma economia de R$120.000, equivalente a $23.500, o que representa 9,7% de economia. Onde que num momento como esse do transporte, com tanta tecnologia já implantada, com tantos processos gerenciais bastante desenvolvidos, eficientes, nós temos espaço para conseguir economias da ordem de 10%. Né? Então, quando a gente fala de 4% a 15%, são economias absolutamente factíveis com um processo de otimização. E na próxima tela, a gente tem uma ideia, né? Não estamos colocando valores aí, de novo, para preservar o cliente, mas a gente tem uma ideia das curvas entre o investimento na tecnologia, dada pela linha azul do gráfico, a linha inferior. Então, num horizonte aí de 5 anos, esse é o patamar que o cliente vai investir nesse tipo de tecnologia. E na linha azul claro, superior, é o retorno que o cliente tem com a otimização, o ganho prático. Ou seja, nesse exemplo que nós demos, caso real de um cliente aqui no Brasil, o retorno sobre investimento foi de 8. 8 vezes o que ele investiu é o retorno projetado aí para 5 anos. Ou seja, efetivamente é uma tecnologia que se paga. Na próxima tela, a gente dá algumas informações aí também sobre a Goal Systems. A Goal Systems é uma empresa espanhola que tem a sede em Madrid. Temos filiais pelo mundo, temos filiais em Paris, aqui na América Latina estamos no México, com uma filial na Cidade do México, outra em Bogotá, na Colômbia, outra em Santiago do Chile, e aqui no Brasil temos 2 filiais, sendo uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Estamos presentes em 25 países,
em mais de 150 clientes em todos os modais de transporte de passageiros. Na próxima tela, nós temos aí alguns exemplos de referências de clientes no Brasil, para o público que está nos assistindo do Brasil: o Consórcio Fênix de Florianópolis, Integra de Salvador, o Metrô Rio, Grupo Saritura, Soul de Porto Alegre, Urbis Curitiba, Guarupás de Guarulhos, Grupo CSC, BRT do Rio, Noiva do Mar, e mais recentemente ganhamos a licitação da CPTM de São Paulo. Outras referências pelo mundo. Na próxima tela nós temos aí alguns dos casos de sucesso. Os principais sistemas da América Latina utilizam a tecnologia de otimização da Gol Systems, como o SITP de Bogotá, Colômbia. São 15 regiões, 9 operadoras, em torno de 14 mil veículos, planejados com a tecnologia da Gol Systems. No segmento de transporte, ainda na tela anterior, no segmento de transporte rodoviário, nós temos como case o Grupo ADO do México, com uma frota em torno de 6 mil veículos, 9 mil motoristas, operam mais de 1.500 destinos. No segmento, na próxima tela, nós temos o segmento de VLT, por exemplo, como o Metrolink de Manchester, com 70 bondes, 7 linhas, 250 motoristas. Também operamos o planejamento de todo o sistema da RATP, do metrô de Paris, ROR, 169 trens, mais de 1.600.000 passageiros diários. É um dos nossos grandes cases aí em trilhos, transporte urbano por trilhos. Na próxima tela, nós temos também exemplo de trens de alta velocidade, de longa distância, como o SNCB da Bélgica, todo o sistema de trens planejado com as soluções da Gol System, mais de 2.600 trens, em torno de 6 mil operadores e mais de 74 milhões de quilômetros anuais. Renfe Mercancias é um sistema de trens de carga, com mais de 360 máquinas, 2.500 operadores. Na próxima tela, nós temos também outros segmentos, como o aéreo. A Aérea Europa é um case da Gol Systems, com planejamento de 58 aeronaves, mais de 2.000 tripulantes. E em Londres, transporte por barcas, são 15 barcas na MBNA e mais de 150 funcionários planejados com as tecnologias de otimização da Gol Systems. São algumas informações sobre a Gol Systems. Eu quero aproveitar e reforçar aqui o agradecimento à Eleonora, ao ITP América Latina, pelo convite, pela nossa participação. Agradecer a todo o público também que está nos assistindo. Muito obrigado pela atenção. Romano, números impressionantes, né? Impressionantes, a Gol. O planejamento de vocês, acho que realmente é muito único. Você comentou um pouco de definição de plano, definição de operação, que são temas que a gente já vem falando há muitos anos, mas eu acho que você trouxe um elemento muito único, que é essa tecnologia personalizada ao cliente, né? Ao cliente, ao usuário do transporte público, não é o cliente operador ou o cliente da Gol, é o cliente do cliente, né? É realmente o usuário do transporte público, o passageiro. Então, essa tecnologia traz um pouquinho mais desse detalhe, desse afinamento que vocês têm no planejamento, utilizando o dado, a importância dessa variável do cliente nesse planejamento e depois no plano, não só antes, plano de operação, mas depois na implementação desse plano de operação diretamente. Esse elemento eu achei sensacional. Claro que sim, Eleonora. Então, os sistemas de planejamento, eles vieram ao longo de muitos anos, né, trabalhando com todas essas variáveis que você pode ver na apresentação, como que é a rede, como que ela está configurada, os trajetos, as paradas, enfim, os recursos, tudo aquilo que a gente tem para operar, os veículos, se são do tipo articulado, padrão, micro. Enfim, com isso nós conseguimos sempre gerar grandes soluções considerando a infraestrutura disponível, né? Considerando as regras também, porque as regras operacionais, aquelas definidas pelo órgão gestor ou contratadas, né, os SLAs definidos em um contrato, tudo isso é parametrizado na solução. Os acordos coletivos
quando você vai calcular uma otimização de operadores, também são levados em consideração. Então, é uma infinidade de parâmetros, de variáveis que a gente utiliza. E aí você gera um planejamento que, às vezes, ele corre o risco de ser teórico, porque vai para a operação e a prática pode ser um pouco diferente. Então, a primeira iniciativa que nós tomamos para que a operação se aproxime o máximo possível do planejamento é a integração com aquele universo do quadrante inferior, que é o universo da bilhetagem, dos ITS, né, ou seja, gestão de frota, telemetria, os ERPs, como num exemplo de uma integração recente entre a Goal Systems e a Praxio, né, que desenvolve sistemas de gestão corporativas para as empresas de transporte público, um dos líderes do setor no Brasil, para que a gente consiga tanto enviar o planejamento e a programação e receber outras informações como o realizado. E aí, quando a gente fala no realizado, a gente cai exatamente nessa sua pergunta sobre o cliente. Aí a gente já começa a levar o cliente em consideração. Não é que seja personalizado, mas o ator principal de todo esse processo de planeja, opera, opera, planeja, é o nosso cliente. E aí, trabalhando com os dados da demanda ou da matriz origem-destino, né, da demanda por faixa horária, e a matriz origem-destino, com tanta tecnologia disponível, pode ser atualizada com mais frequência, nós retroalimentamos o planejamento para que ele seja o mais próximo possível da operação, né? Ou seja, a gente entende que nenhuma tecnologia de otimização do planejamento vai ser plena se ela não levar o cliente em consideração. É nesse sentido que nós investimos muito no desenvolvimento da nossa tecnologia, que já conta com a inteligência artificial, mas, além da inteligência artificial, conta com os dados da demanda e do cliente. Muito obrigada, Romano. Parabéns por todo esse trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. De fato, convidamos a todos a conhecer um pouco mais da Gol, com números incríveis e com toda essa tecnologia extremamente avançada que considera, inclusive, a inteligência artificial. Terminamos por aqui.